Vamos abrir em João capítulo 15, versículo 1. Diz assim, está aí já? Na minha tradução, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que cuida da vinha. Ou em outras traduções, não sei se está essa aí, o meu pai é o agricultor. Essa aí está boa também. Então a gente tem estudado, eu tenho compartilhado Jesus como porta, Jesus como caminho, né, como verdade. E hoje vamos estudar Jesus como a videira verdadeira. Todas essas Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz que eu sou a videira verdadeira. Da onde eu estou tirando isso, irmãos? Desde o início do ano, na virada do ano, quando começou a diminuir essa função da pandemia, a pandemia nos botou assim parece que nos botou num freezer. Hoje eu estava botando uma costelinha que eu consegui em promoção no freezer, eu botei ontem de noite na realidade. Aí hoje eu abri, estava durinha no freezer lá, congeladinha. E parece que a sensação que eu tenho é que essa Covid abriu um freezer gigante e meteu a igreja lá dentro, e nós ficamos tudo congeladinho assim, né? E não damos fruto, né? Assim, paramos, parece que as coisas mais primordiais e simples que vivíamos antes, como por exemplo estarmos aqui no encontro, como por exemplo os grupos caseiros, como por exemplo a comunhão uns com os outros, como por exemplo evangelismo, como por exemplo ter pessoas sedentas por Jesus, né? Me lembro que como tinha pessoas, como fazíamos até batismos, né? Antes, nós acho que tivemos 3 ou 4 batismos em 2 anos. Nunca na história nossa, desde que começamos aqui, a igreja ficou assim tão parada. Então eu comecei a me inquietar, porque sempre começa comigo o negócio. Comecei a buscar o Senhor e comecei a ler o que eu já compartilhei aqui, né? Aquele livro do Roy Hess. O que tem? Tá. Nada como uma esposa para cuidar da gente, né, irmãos? Estou arrumadinho, né? Obrigado. Esse aqui, que é Os Passos para o Avivamento, esse irmão é de 1940 e alguma coisa aqui, tá? Esses livrinhos são muito antigos. Então, o primeiro é A Senda do Calvário, que nada mais é do que o caminho para a cruz, e o segundo é Queremos Ver Jesus. Então, eu já estou aqui nesse livro aqui já faz uns 3 meses. Tem capítulo que eu já li umas 4, 5 vezes aqui, tanto que o Espírito Santo fala. E aqui diz assim, receba a plenitude da graça de Deus por meio do Espírito Santo, a vida do próprio Senhor Jesus em você. Então, dentro disso, o Senhor foi ministrando na minha mente, no meu espírito, para que eu entendesse que o fruto ou a vida dele nada mais é do que nosso relacionamento íntimo. Se nós não estamos fluindo em frutos, seja do Espírito, seja em pessoas, é porque, obviamente, nós não estamos permanecendo naquele que dá o fruto. Então, hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Essa realidade de Jesus como videira verdadeira. Eu até botei o título A Verdadeira Videira. Por quê? Porque essa parábola, os judeus entendiam bem quando Jesus falou lá. Videira, você sabe que videira é aquilo que dá uva. Aqui conhecido no sul como parreira, né? Parreira de uva, né? Videira. Mas lá em Israel, essa palavra, Jesus sempre usava essa comparação para que as pessoas que estavam escutando entendessem de forma clara, essa forma figurativa, e depois nós vamos testemunhar uma maneira poderosa que Deus curou a Anne, né, Anne? No final do encontro. E por quê? Porque na prática Deus se manifestava de forma bem clara, através de muitas maneiras, né? Ele fala assim que eu sou o bom pastor, né? O bom pastor cuida das ovelhas. Por quê? Porque a agricultura é uma forma, né? A pecuária, na realidade, a ovinocultura, né? De ovinos, né? De ovelhas, era algo muito forte lá. Também a videira, assim como a figueira, são plantações muito práticas, porque vinho, em Israel, vinho não é só uma bebida.
específica. Vinho é considerado até como remédio. Alguém já tomou um vinho israelense aqui? É uma bomba, irmão. Já tomei um vinho palestino lá. Um irmão cruzo, toma um gole e o troço incha, assim, parece que o troço é um alimento. E eles usavam como remédio isso para estômago, esôfago, para as áreas digestivas. Então, em todo lugar, lá, tinha uma videira, uma parreira. E parreira, é interessante que parreira dá em todo lugar, nessa videira. Geralmente, a melhor videira, onde saem os melhores frutos, ele sai no solo mais pedregoso, o solo mais rochoso, em lugares altos. Por isso que aqui o forte do vinho é na serra, aqui onde tem pedra, né? Aonde tem, como é em Israel, muito calor, muita umidade e muito frio também, né? E eles cuidavam. Eu já ministrei aqui também o cuidado, uma vez que a palavra que o Senhor me deu sobre a cochonilha como é que era o nome da outra? Coleobroca, que são os bichinhos que dão embaixo da casca da parreira, que ele come a parreira sugando parte da seiva, fazendo com que a parreira não dê fruto, ela só dê folha, por causa da fraqueza. E aí, como é que é feito? O veneno não pega, por causa que ele fica embaixo da casca. Como é que esse bichinho morre? Raspando a parreira, tirando a casca. E no acesso, esse bichinho, quando entra a luz natural, ele simplesmente morre, né? Isso aí é muito comparativo, que quando entra a luz na nossa vida, o que basicamente destrói? O pecado que é em nós, né? Por isso Jesus também diz que ele é a luz do mundo. Então, aonde ele entra, raspando, mas para isso tem que tirar a casca. E como é fácil, né, nós criarmos casca na nossa vida. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Que a gente sabe quem é a videira verdadeira. Jesus. Quem é o agricultor que plantou aquela videira? Não, é Deus, né? E aí ele vai dizer quem nós somos. Para de chutar, Débora. Versículo 2. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Aí ele vai dizer quem são os ramos. Versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então aqui a gente já sabe, porque a videira não é uma árvore, a videira é um ramo grande que sai ramos menores. Ela está na família eu falei hoje, das trepadeiras, né? Ela é aquela que vai crescendo. Então, Jesus plantou a videira, e ela foi crescendo, mais grossinha, a seiva sobe por ali e dela saem vários raminhos. Para quê? O raminho não é para dar sombra, o raminho é para dar fruto. Esse é o objetivo. Jesus diz assim, muito claro, quem é o Pai, qual é o papel dele, qual é o nosso papel nesse processo todo da videira verdadeira. E eu quero compartilhar com vocês, porque se ele dá uma ênfase no verdadeiro, é óbvio porque tem falso. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Por que ele não diz eu sou a videira? Estaria bem entendido. Mas eu sou a verdadeira. Porque existe a falsa. E aí nós vamos meditar sobre essa videira falsa. Vamos abrir em Jeremias 2:21. Quem não quer abrir, só olha no vídeo aí, que hoje em dia é barbadinha. Jeremias 2:21 diz assim: e ele estava falando direto para os discípulos, porque aqui, depois da ceia, ele estava trazendo ensino para os discípulos. Sobre fruto, sobre o alvo que nós temos na vida dele é dar fruto. Porque se estamos ligados a ele, permanecermos dele, naturalmente daremos fruto. Precisa uma videira, a gente amassar ela, apertar ela, abraçar, lavar ela para ela dar fruto, ou ela dá fruto naturalmente? Dá fruto naturalmente, é só cuidar dela. Amém? Só cuidar para que não tenha esses bichos. Fruto vem
naturalmente. Mas tem a falsa também. Em Jeremias 2:21 diz assim, na minha Bíblia aqui, na minha tradução: eu mesmo a plantei como videira, que entenda-se, né? Videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Quem ele está se relacionando aqui, com quem ele está se referindo? Ao povo de Israel. Ele está dizendo que eu plantei uma videira verdadeira. O que ele está dizendo aqui, a história de Israel? Eu libertei vocês do Egito, eu perdoei os pecados de vocês, eu fiz de vocês a minha nação, para que vocês fossem os meus sacerdotes, que todos vocês tivessem um relacionamento comigo. Por isso eu coloquei a minha presença através da Arca da Aliança no meio de vocês. Libertei vocês de todo inimigo. Dei toda uma terra que manava leite e mel, para que vocês cresçam em mim. E aqui nesse contexto fala que Israel adorou a Baal, a outros deuses. Então, o que era excelente, eu plantei a minha vida em vocês, mas acabou se tornando essa plantação, dando um fruto bravo, uma videira brava. E aí eu fui pesquisar na Embrapa. Tudo que tu quer saber de agricultura, não sei se vocês fazem isso, tu entra no site da Embrapa, o Google, bota ali, entra na Embrapa. Aí a Embrapa, eu botei assim, significado de videira brava. Aparece isso aqui, ó. Trepadeira que dá cachos semelhantes ao da videira, mas não é videira, com bagas pretas não comestíveis. Vocês entenderam? Trepadeira da mesma família da videira, que dá cachos, que nem a videira. Mas os frutos, as bagas, os frutos pretos, não se pode comer, porque faz mal. Então, o que significa isso, irmãos? Por que os frutos, como é que eu posso dar um fruto na minha vida que não é comestível, que não gera vida nenhuma? Quando isso acontece? Por que isso acontece? Vamos abrir Isaías capítulo 5, versículos 1 a 4. Ele explica isso. Isaías 5. Por que estou falando tudo isso? Porque eu tenho refletido no meu coração, por que é tão difícil hoje eu, na minha vida, dar um fruto que gere vida, um fruto para a honra e glória do Senhor. Aí o Espírito Santo foi ministrando isso comigo aqui, me respondendo, de uma forma bem clara. O que diz aqui? Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Vinho significava alegria, significava aliança, significava cura, significava comunhão, significava compartilhar de vida. Tanto é que Jesus era uma coisa prática deles. Eles tomavam todos os dias, de manhã, meio-dia e de noite, um copinho de vinho, por ser muito concentrado, muito encorpado, muito forte. Era natural isso para eles. Servia até para a refeição. Então, toda vez que eles celebravam, por isso que Jesus multiplicou, o primeiro milagre de Jesus foi colocar um vinho maravilhoso num casamento. São duas coisas maravilhosas: casamento, propósito de Deus, princípio de Deus. Vinho, sinal de alegria, de aliança, de unidade. E aqui ele fala que isso vem lá do princípio. E aqui ele diz assim: eu cantarei com o meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Colina, se vocês botar colinas em Israel, é um monte pedregoso, seco, mas que lá dá vinha. Lá gerava vida aonde nos olhos naturais era ruim de plantar. E aí diz assim: ele, o Senhor, cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. O que é o lagar? O que era torre com lagar? É onde essa uva é espremida e é onde ela é virada em vinho, em suco, de mosto que chamava, né? Para que todos degustassem. E aí ele, o Senhor, esperava que dessas uvas boas, que desse uvas boas. Mas o que acabou dando? Uvas bravas. Por quê? Versículo 3. E agora, moradores de Israel e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha? O que
eu lhe tenho feito. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, quer dizer, uvas pretas não comestíveis, uvas que não davam para comer. E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. A vinha era tão importante para o judeu, que eles protegiam com muros, com cercas, né, para que nada viesse atrapalhar o crescimento do fruto. Já que não deu a uva, essa que se chama aqui na Embrapa bagas pretas, né, frutos pretos não comestíveis, eles tiravam para que fosse pisoteada. Qual é a analogia que o profeta está falando aqui, que serve para nós, irmãos? Ele está se referindo ao povo de Israel. Mas quem é o povo de Israel hoje? Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. E quando é que o fruto que Deus plantou, e a gente sabe que todos nós, o agricultor plantou a vinha, Jesus, em nós, e nos colocou nele, no reino dele, quando nós tomamos uma decisão na nossa mente, de livre e espontânea vontade, de morrer para a nossa vida e nascer novamente. Mas nós estamos dando frutos que não são comestíveis, frutos que não agradam o Senhor. Que fruto é isso, irmão? Que sai de forma prática hoje para nós entendermos a nossa vida, o que não agrada ao Senhor. Vamos abrir Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Esses são os frutos que geram, são esses frutos não comestíveis, essas bagas pretas, que a gente muitas vezes pensa que está ligado, até podemos estar ligado, mas por que nós estamos dando esse fruto ruim? Qual é o fruto? O que diz lá? Vamos olhar aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, essa listinha aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os escrevi, os que praticam tais coisas, eu posso botar aqui, serão cortados da vinha e queimados. Tem um sino? Virou um católico? Eu escutei ou eu estou delirando aqui? Tem, né? Hoje foi dia de romaria, né? Tá, fecha aqui. Esquece. Aí, o que está... tá, onde é que eu estava mesmo? Os que praticam tal coisas, pega lá João 15 e diz assim, vão ser cortados fora e colocados no fogo. O que vemos em Isaías? Serão colocados como pasto para serem destruídos. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, não é pensam, que tais coisas praticam. Esses são os frutos não comestíveis da videira. Amém? É isso que Jesus está contrastando. O que ele está dizendo na videira para os discípulos, aqueles 12 que estavam com ele, sendo que um ele sabia que ia trair, ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Vocês não são mais a videira. Porque a cultura que eles tinham, que vocês como povo de Israel eram a videira. Não, vocês não são a videira sou eu. Vocês são apenas o meu ramo. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Porque até hoje Israel não deu fruto. Porque ia para os frutos da carne, era idólatra, era adúltero, era mentiroso, eram religiosos, não me adoraram, não me reconheceram como Senhor. Né? Sabiam que eu viria, fiz todos os sinais que o Messias era para fazer, e eles não me reconheceram. Mas vocês agora, vocês pertencem a mim, eu sou de vocês, vocês estão em mim. Vocês não fazem parte de uma denominação judaica, né, farisaica, vocês estão em mim, eu sou a videira verdadeira. Amém? O falso, que vivia conforme uma religião, mas praticava essas coisas, isso não faz mais parte de mim, porque eu vou morrer, e quando eu morrer, eu vou no terceiro dia ressuscitar, e vou levar comigo todo o pecado que está em vocês, e vocês serão perdoados dessa natureza desgraçada que dá sempre fruto não comestível para mim. Estão entendendo, irmãos? É fácil, né?
Por isso que não dão fruto, porque toda vez que dão fruto, se vocês não estiverem em mim, não permanecerem em mim, vivendo, praticando tais coisas, os frutos de vocês não serão comestíveis. Pode até fazer coisas boas, mas vai ter fruto preto, mas não vai ter valor nenhum para Deus. Tá, mas como é que eu faço isso? Essa é a pergunta. De que forma prática eu faço isso? Tomei uma decisão, me batizei, né? Fui revestido de Cristo. Tal. Como é que eu faço? Gálatas 2:20. Versículo bem normal. Como é que isso é prático na minha vida? Como? Né, Daniel? Fala aí. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando isso? A gente declara isso quando na hora do batismo, sempre pergunto, né? Tu crê que agora não é mais tu que vive, mas Cristo vive em mim? Aí Gálatas, a gente fala que se tu está sendo batizado em Cristo, de Cristo está te revestindo. Agora não é mais tu que vive, mas Cristo vive em ti. A gente acha que é no batismo. Mas, irmãos, é todo dia. Todo o dia. Todo dia eu tenho que acordar. E isso que o Espírito Santo está falando comigo, né? E tem falado nesses últimos tempos. Vamos ter situações, dificuldades, problemas. E olha, vou dizer para vocês que não é pouca coisa que tem. Seja trabalho, seja o que for, né? Seja congregação, seja família. Parece que quando tudo está bem, pum, vem um negócio para te arrebentar, né? Mas todo dia que Jesus diz assim, permanece em mim. Como é que tu permanece em mim, na minha videira, eu que sou a videira verdadeira? Não é mais tu quem vive, mas eu é que vivo em ti. Ah, mas eu miro. Não sou mais eu quem vivo. Não é mais tu quem vive, é eu quem vivo em ti. Ah, mas eu gosto tanto de fazer coisa. Eu também. Mas não é mais tu quem vive, mas eu é que vivo em ti. É uma prática isso. Mas eu tenho grandes decisões. Benção, eu estou contigo. Porque não é mais tu quem vive, mas eu que vivo em ti. Aí eu permaneço nele, ele permanece em mim. Eu quebro a maior desgraça que existe. Por que os frutos, cedo ou tarde, a gente até acha, né? Tem videira, eu estava vendo uma foto dessa videira brava, que dá fruto bravo, esse. Tu pega uma foto da videira brava e o fruto da videira verdadeira, vocês olham lá na internet, lá. É igual, irmãos. Bom, tem umas até, as folhas da brava até mais largas. Para quem gosta de parreira para dar sombra, até melhor. Mas quando dá os frutos murchos, assim, azedo, né, amargo. Não dá. Até diz que faz mal para o esôfago. É muito ácido. Mas é igual. Quando a gente é, no nosso oculto, independente, desobediente e incrédulo, e tem uma vida prática enganando uns aos outros, a gente vai ver aonde isso. Eu posso até ter folha e posso dar uma sombra bonita, mas na hora que der o fruto, vai ser um fruto azedo, o fruto que não é bom para ninguém, porque ninguém engana todo mundo o tempo todo o tempo. Amém, irmãos? Por quê? Porque o agricultor e é ele que vai passar. Sabe quem que vai cortar o ramo, vai podar o ramo? Não é Jesus. É o pai, é o agricultor, irmãos. O agricultor que passa a espátula para tirar a casca, para que a gente seja limpo. E a gente sabe como é que é limpo, né? A gente é limpo pela palavra. A gente vai ver isso logo no texto na frente. Então, toda vez que o Adão se manifesta, qual é a característica do Adão? O Adão tem uma característica muito clara. Independente. Eu faço, eu decido, eu estou sozinho, eu faço as coisas conforme a minha cabeça. Desobediente. Né? Tem uma palavra, faço conforme a minha, né? Daí vai seguindo uma sequência. E porque eu não creio, Jesus diz, teu fruto vai ser azedo. Não vai dar fruto nenhum. Tu pode ir na igreja, tu pode fazer o que tu quiser. Mas é algo interior, é uma decisão na minha mente. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, é muito simples, né? Aí eu fiz outra pergunta para mim aqui. Mas e como é que isso acontece? De que forma isso acontece? Todo dia, irmãos. Arrependimento todo o dia. Todo dia. E qual é a consequência? Se eu me arrepender todo dia, como é que eu vou dar um fruto decente? Gálatas 5,
22 e 23. E é o fruto, não são os frutos. Amém? Eu estava vendo isso aí, quando a gente vê o fruto, a parreira dá um fruto. O fruto é o cacho de uva. Quantas uvinhas tem num cacho de uva? Não é a uva, é o cacho. Quando eu corto um cacho, eu não corto a uva. Amém? E tem várias uvas. Então, mais ou menos, eu na minha mente, não sei se está certo ou está errado, mas é como o fruto do Espírito. Tem no cacho, já vem várias frutinhas. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando eu me arrependo todo dia, a minha mente se renova todo dia. Eu faço muitas coisas, mas eu sei que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em tudo que eu for fazer, eu sei que naturalmente vai se manifestar. Amém? Eu estou na escolinha, o amor eu tenho que exercer naturalmente. Domínio próprio, mansidão. E olha que é coisa difícil no futebol, irmãos. Não é fácil, né? Ainda mais quem está fora olhando, né, Camila e Cássio? Tem uns juízes que deixam a gente a um pé de pacar. Fica louco, pai. Mas aí não vai, mas fica com vontade, fica. Né? Mas por quê? O amor, né? Hoje eu estava falando, e tem sido uma alegria, irmãos, uma alegria. Agora vamos essa semana fazer uns testes com os meninos lá no Grêmio, e o Jair vai ir. Vocês acreditam que o Jair vai ter que ir com a camisa do Grêmio, Márcio? Consegue? Tá, acho que isso é bobagem. É que ele é colorado. Mas, deixa, é bobagem. Mas isso tem dado o privilégio de conhecer muitos pais, de conversar com muitos pais, falar com pais. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido muito legal. Orar com os pais. Tem uma mãe de um dos meninos que está na cama, foi atropelada por uma moto, e pude orar com ela. A mãe dela é uma irmã convertida, uma senhora que já vai há muitos anos na igreja, na Pentecostal, dos últimos dias que Jesus está voltando. É uma coisa, um nome comprido desse, mas o mais importante não é o nome, o importante é que ela é uma irmã em Cristo. Aí pudemos orar e pegou fogo naquela salinha ali, nós com uma certidão de nascimento do menino para levar. Então, como é que vai dar o fruto do Espírito se manifestando? Mas para isso, irmãos, dá um trabalhão. Entendeu? Os pais não vêem documento, é uma loucura. Tu tem que domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, benignidade. E vamos indo. Até a hora que vai dar fruto, irmão. Porque se o fruto se manifesta em mim, com certeza o fruto vai dar. Amém? E aí, como é que como varas, como ramo, eu vou dar um cacho de uva? De que maneira? Como é que o Espírito Santo vai operar em mim para dar esse fruto? De duas maneiras muito práticas. Primeiro, João 15, 7. João 15, 7 diz assim: se permanecer em mim... Vamos ler junto, irmãos? Até tu ajuda aí. Se tu estiver meio dormindo, tu acorda lendo. Vamos lá. Cutuca o irmão aí, tu está acabando esse ele assim. Dorme em casa, depois tu vai para casa e dorme. Cutuca aí. Se... Isto. Então a primeira coisa para mim dar um fruto de vida, fruto do Espírito Santo se manifestando dentro de mim, é perseverar em permanecer em mim e a minha palavra permanecer em vocês. O que vai acontecer? Vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aí, irmãos, se eu estou cheio do Espírito Santo, com a mente renovada, e o fruto do Espírito, amor, benignidade, né, mansidão, fidelidade, paz, domínio próprio, estão se manifestando em mim, tu acha que eu vou pedir um carro novo? Tu acha que eu vou pedir uma casa? Tu acha que eu vou pedir para mim coisas que satisfazem a minha carne? Ou o que é esse sentido que ele está dizendo? O que vocês pedirem vai dar fruto. O meu fruto vai vir. O meu fruto vai vir. Mas
a minha vida precisa se manifestar. E eu preciso perseverar em permanecer nele. E como é que eu permaneço nele, irmãos? Tem 3 maneiras práticas. Conversando com ele, orando, conhecendo a palavra, lendo a palavra e através da comunhão uns para com os outros. É simples, nós lemos esse texto. Onde é que Cristo está agora? Em mim. Onde está? Está em ti. Como é que eu vou me edificar? Uns com os outros. Então, o que a pandemia fez, ela quebrou isso. Fazer uma vigília para orar é um suplício. A palavra, então, para a gente ler um estudo, grupo caseiro, é quase como uma trilha, sabe? É difícil. E comunhão uns com os outros nem se fala. Se nós permanecermos nele, a sua palavra permanecerá em nós. Aí o que vai acontecer? Tudo que nós pedirmos, que venha dele, vai acontecer. Vai acontecer. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, a gente até pode dar folha. Vai dar sombra, que vai ser uma beleza também. Sombra não é ruim. Mas Deus não fez parreira para dar sombra. Deus construiu, criou a parreira verdadeira para dar fruto. Se não, se eu for aqui falar dos meus problemas para vocês, a gente vai passar a noite chorando. A noite choramingando. O que tem de problema? Olha, o que tem de pepino? Dá para fazer um catatal aqui, uma romaria de coisas. Mas não vai adiantar nada. Só vai enfiar vocês mais no buraco. Quantas vezes eu e a Mara, daqui a pouco está tudo bem, daí vem uma notícia, pum, sai eu e a Mara chorando lá de madrugada. Então, é assim. As coisas são assim. Mas o que ele diz? Não é mais tu quem vive, mas eu vivo em ti. As coisas antigas já passaram, e agora, em mim, tudo se faz novo. O que tu tem que saber é que, se tu matar o Adão, todo dia, independente, eu faço, eu decido, obediente, né, desobediente, independente e incrédulo, o fruto vai ser bonito, mas não vai dar para comer. Estão entendendo? Aí me vem na mente agora, fruto da carne, murmuração. Como a gente murmura? Como é que vai dar fruto de murmuração? Aí eu peço, mas o que eu vou pedir para Deus? Eu já peço reclamando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. Segunda, se a primeira é perseverar em permanecer nele através da oração, palavra e comunhão, a segunda forma para nós darmos frutos é João 15:10. Está entendendo? Tem que pegar aqui? Podia ter um cara para mexer aqui. Diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu lembrei hoje de manhã, e eu não esqueço, que eu aprendi com Moisés, Moisés em Porto Alegre, guardar no grego aí, é o mesmo, toda vez que aparece guardar no Novo Testamento, é reter a palavra através da prática, obedecer através da prática. Quer dizer, eu ensino os discípulos, eu só não só batizo, mas ensino ele a guardar todas as coisas. Então, eu não só ensino, mas ensino através da prática, assim como Jesus fez. Jesus, ele andava por toda parte, ensinando através da prática. Ele diz assim, vai lá e cura, impõe as mãos e cura. Não, ele ia lá e curava. Agora vai lá e pratica. Daí ele mandou os 70. Vocês vão lá expulsar demônio e tal. Daí eles voltaram maravilhados com o poder da palavra que Jesus falou. Então, se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, a segunda maneira é obedecer, irmãos. Guardar é se reter com prática a palavra. De que forma? Com o coração quebrantado e humilde. Né? O permanecer aqui, toda vez que aparece permanecer, e aqui o capítulo da Bíblia todo que aparece mais a palavra permanecer é aqui em João 15. Permanecer aqui no grego é habitar, ficar, continuar. Então, aqui ele está dizendo assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu habitarei, eu continuarei, eu ficarei contigo no meu amor. Toda vez, assim como também
eu tenho guardado os meus mandamentos e meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, o que é permanecer? No seu amor eu vou habitar, eu vou estar, eu vou ficar, eu vou continuar dentro de vocês. Amém, irmãos? É uma decisão pessoal minha. Todo dia. Qual é a decisão? Peco ou não peco? Vivo conforme a vontade de Deus ou não vivo? Se eu viver, vou ser lançado fora. Se eu não viver, né? Se eu viver, vou estar permanecendo nele. Isso é individual. Não é congregacional. Mesmo que congregacional, isso vá se manifestar. Mas é uma decisão minha. Porque nós estamos ligados nele, Jesus. Amém? E aí vai dar fruto. E eu tenho orado por isso. Porque eu tenho repetido, acho que quase toda semana, né? Não existe, se tarde da criança e a escolinha não der fruto, não tem sentido nós termos e nem fazermos. Mas frutos que gerem vida, transformação, quebrantamento. Amém? Acho muito lindo. Muitos. Estava brincando com... Estava compartilhando agora com, acho que foi o Juvaniro, o Wellington, o Dani. O pai de um menino que foi pela primeira vez no final de semana. O pai dele falando hoje, mandou mensagem 8h30 da manhã, dizendo, já consegui outro menino, que é muito bom, papapá. E o Cauã está maravilhado, diz que a organização do projeto. Diz que dá lanche no ônibus, até chocolate quente. Diz que foi uma lambuzeira de chocolate quente naquele ônibus, que foi brincadeira. Mas isso não... Irmãos, a gente faz com excelência, né? Aliás, tem irmãos que têm nos ajudado com tanto esmero, né? Tem saído daqui até lá, Arroio do Meio, levantado aqui 6h30 para a gente estar junto, né? O Elton e o Dani perseverantes aí no treinamento dos meninos, lá o Cássia Camila, né? Levando a Maria. Então, a Débora ontem também, junto com a Emily, né? Cedinho. Tem sido muito bom. Mas se não der fruto, o que é o fruto, irmãos? Pessoas que deixaram de ser Adão para se entregar à videira verdadeira. Quem vai fazer isso? Nós, os ramos. Eu não sou a videira, eu sou apenas um simples ramo ligado à videira. Amém? Hoje a gente quer fazer um encontro em outubro, na quarta final de semana, quarto domingo, com todos os pais. Nós desfilamos, depois de 45 anos eu desfilei de manhã e de tarde, irmãos. Eu, o Dandão, né? O Dandão é uma lenda, nós temos que botar esse homem para vereador, irmãos. Eu acho que podia até para presidente, o homem é uma lenda, ele anda em Santa Cruz, atrapalhava o nosso desfile, né? O Cássio, Camilo. O pessoal cumprimentava, tinha que botar ele no meio, porque botava para o lado, saia cumprimentando. Mas, o que aconteceu? Sexta de manhã me chamaram, foi lá em Veracruz. Eles querem fazer um dia para levar todos os pais ligados à escola, convidando os pais da escola, as crianças que estão no projeto, no contraturno. No ano que vem quer dar mais 3 escolas. Claro que, evidentemente, se liberar verba para a gente contratar profissionais. Mas, aí vamos fazer isso. Vamos fazer na terceira final de semana, vai ser quase como um dia da família no ginásio do Poliesportivo. A Secretaria da Educação vai pagar o transporte e para a gente fazer jogos entre as escolas, mas aí eu disse, mas eu vou falar de Jesus. O senhor pode ficar à vontade. As famílias precisam, como se as famílias e eles, a secretária, não precisassem, né? Mas as famílias... depois tu edita. Como se a secretária não precisasse, né? Mas tá bem. As famílias precisam muito, estão sem rumo. Tá bem, a família está sem rumo. Mas vamos fazer, irmãos. Já estou convidando vocês aí, todos nós estarmos lá. Porque vamos fazer cachorro-quente, vamos fazer os jogos, vamos dar prêmios lá, já vão patrocinar os prêmios também, a prefeitura, aqui em Santa Cruz. Aí eu fui botar aqui, a Santa Cruz vai dar o ônibus para levar as escolas, quero que a gente pegue mais 2 escolas aqui. Mas tudo isso, irmãos, não é para dar folha, entende? A gente não faz trabalho para dar sombra, a gente faz trabalho para dar vida, para dar fruto. É esse o objetivo. E só tem uma maneira, oração, palavra e comunhão uns com os outros. Para que o fruto do Espírito se manifeste
em nós, no meio de nós, entre nós. Amém? Amém mesmo, irmãos? Então, encerrando, nosso alvo então é dar vidas ligadas, né? O fruto tem que ser ligado à videira verdadeira. E a pergunta que eu quero fazer é que eu tenho feito, que o Espírito Santo já me fez, e por isso que eu estou compartilhando com vocês isso. E eu tenho me policiado nisso. E como é que, em que videira, qual o ramo que eu sou? Em qual videira eu estou ligado? Na brava, que é adâmica, ou na verdadeira em Jesus? Qual é o fruto que eu tenho dado? E fruto, irmãos, fruto é algo natural, que a gente enxerga e sabe que é gostoso de ver. Vou dar um exemplo prático nisso. Nós somos família, por exemplo. Tu quer maior testemunho de alguém, por exemplo, quero saber como é que cuida de filhos. Vou ali, está o Márcio e a Nath com as crianças, né? Ver as crianças, bom, vou ali aprender com eles de forma prática. Mas não é perfeito. Não, mas ele tem uma condução para fazer, bom, tá bem. Né? Quero ver como é que adolescente aprende. Bom, vou ali na casa de quem tem adolescente, está ali o Givanir e Jaque, vou saber quem tem filho, né? Como é que cria? Mas um pouquinho maiorzinho, 3, 4 anos. Olha, está aqui a família. Como é que faz? Como é que eles são educadinhos, teus filhos? Opa, Cristo está ali. Gera paz. O mundo está tão seco de tantas coisas. Né? Como é que uma profissional liberal, né? Uma dentista especializada em tratamento de canal, todo mundo diz que é a bambambam da cidade, mas como é que essa mulher é tão simples? Isso me fizeram esse comentário, até nem me esqueci de comentar. Ela vai, né? Vai. Mas como é que essa mulher é tão simples? Pergunta para ela. É simples assim, né? Mas ela sabe tudo, não sei o quê. Alguém vive ali, né? Alguém faz isso. Como é que faz? Eu vou lá e pergunto para ela. Aí aquilo ali se chama atenção, vai e pergunta. Então a vida de Cristo se manifesta naturalmente. Não preciso falar, salta. Aí o fruto está. Mas eu preciso estar ligado em Cristo. Agora imagina, se eu estou aqui pregando para vocês, a minha vida é uma treva desgraçada. Né? Meu testemunho é horroroso. E vou dizer para vocês assim, que tanta coisa assim, Deus fala com a gente. Olha, eu no trânsito preciso me converter muito, principalmente quando estou atrasado. Mas tanta coisa na minha vida precisa ser transformada. Né, Débora? Mas depois na volta, quando está tudo tranquilo, a gente vem como convertido. A gente vai como Adão e volta como Cristo. Mas o Adão se arrepende. Depois... Mas o negócio é carnal mesmo. É demoníaco. Mas tem que se arrepender todo o tempo, todo dia, todo o tempo. Tem que ser essa transformação. Para gerar vida na nossa vida. Para dar os frutos que permanecem. Porque senão, irmãos, nosso fruto não vai gerar nada. Será folhas. Folhas significa palavras bonitas. Mas sem manifestação nenhuma na nossa vida. E hoje existe uma treva, existe uma necessidade. E Deus nos chamou para sermos esses ramos para espalhar a vida dele. Você já viu uma parreira como cresce rápido quando ela é bem cultivada? Né? Ela cresce rápido, ela se multiplica, por isso que ela é trepadeira. Ela vai grudando e vai indo. Se tem aonde ela se grudar, ela se gruda e vai crescendo, irmãos. E os ramos vão crescendo. E vai dando aquela coisa maravilhosa. Né? Antigamente ela era assim, agora nas uvas eles fazem assim, né? Fica em pezinho, aquela coisa linda, tu vai caminhando entre eles. Eu amo isso também, né? Então, o que nós queremos ser? O que nós estamos sendo? A brava, que Deus vai colocar como pasto, ou a verdadeira ligada em Cristo? Quem eu quero ser, irmãos? Que fruto eu quero dar? Se eu permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, tudo o que pedirem, eu farei. É isso que está dizendo ali. É ou não é? Então, por que não acontece? Por que se eu peço e não dá? Por que se eu falo e não acontece? O problema está na videira? O problema está no agricultor? Ou está no ramo? É isso que nós queremos.
É isso que eu tenho de coração me perguntado. Mas eu quero ser um ramo que dá muito fruto, irmãos. Amém? Vocês querem ser isso aí também? Amém? Aleluia. Por falar em, antes de nós orarmos, quero te convidar para ficar de pé. Eu quero chamar a Anne aqui, porque Deus ainda, por incrível que pareça, opera maravilhas entre nós. Vem, Anne, vem aqui. Antes de nós orarmos, e eu quero também convidar os irmãos aqui para nós ministrarmos um cântico. A Anne, ela vai contar para vocês. Pode ficar de pé, porque senão, sentado, tu vai dormir. Vai lá. Boa noite, irmãs e irmãos. Quero, em primeiro lugar, glorificar a Deus, porque Ele é o que tem que ser glorificado. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. Quero expressar minha gratidão para Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Muitas coisas. Não porque eu sou bom, porque eu não sou bom. Bom é Ele. Ele que é. Ele fez por misericórdia, por amor mesmo. Que Ele tem amor por mim, tem amor por cada uma de vocês. Ele ama todos. E eu lembrei que um tempo atrás o pastor falou que grandes coisas o Senhor queria fazer no meio de nós, milagres, para nós crer e ter fé. E eu tive essa fé e muitas situações já na família que eu pude ver a grandeza dele e ter fé, e ele curou, porque ele é o Senhor que cura. E eu tinha, então vou falar o que aconteceu comigo, bem rapidinho, para não perder tanto tempo. Eu fiquei muito ruim, a minha pressão subiu muito, foi para 22, 17, e ela não abaixava. Abaixei o hospital, não sei se é a Grazi, uma das meninas, a gêmea, estava lá ainda junto comigo. Nunca sei quem é uma, quem é a outra. E aí, uma estava lá comigo, e daí eu fiquei lá abaixada, e a pressão não regulava nunca. Daí voltei para casa, e outro dia voltei, daqui a 2 dias... Apareceu no vídeo lá. Desculpa. Aí eu voltei para o hospital de novo, daí eles disseram para mim procurar um cardiologista, e a pressão sempre alta, eu vomitava, eu tinha muita dor de cabeça, eu gritei um dia, a Vera aqui do lado, foi lá, não sabia, eu corri todo mundo lá de casa, minhas filhas, porque eu queria quieto, eu só tinha vontade de gritar, de dor na cabeça e tudo. E eu estava fraca, eu falava com fraqueza, eu... Estava fraca para fazer meus afazeres. Aí, voltei para lá de novo. Eles disseram que eu tinha que procurar um cardiologista. Aí eu procurei, não sei se alguém conhece, o Dr. Nelson Júnior. Aí eu fiz os exames. Ele fez um direto lá no consultório e já ele disse, tem problema no teu coração. Tá, daí ele começou daí ele me deu as receitas que eu tinha que fazer uns exames. Aí eles podem escolher no hospital ou na Cordial ali. Eu disse, vou fazer na Cordial. Daí eu fui lá, fiz. Daí com o eletro lá eu fiz mais 3 exames. Daí acusou. Eu levei ele de volta para ele. Aí ele sublinhou tudo que eu tinha. Eu sei que o final dessa doença que eu tinha era patente, mas tem mais o nome na frente. Eu mostrei todos eles para a Glair, viu, né, da irmã Glair, e para a Sílvia. A Sílvia era para estar aqui comigo hoje, mas como ela está com problema na família, com saúde, ela não pode vir, mas ela olhou e viu tudo onde o médico sublinhou que eu tinha, né. Tá, daí ficou pronto aqueles, eu levei de volta para ele. Ele disse, essa aqui é a tua doença. E o que é isso? Aí ele pegou um coração lá e mostrou. Coraçãozão assim. Essa veia para cá, essa para cá. Ele disse, essa aqui está com um buraco. Ele disse para mim. Depois aí eu fiquei meio assim, chocada na hora, né? Se podia te dar podia morrer lá na hora. Ele disse, nós temos que ver isso urgente. Aí eu disse, mas o que você faz daí? Aí ele me apareceu com um balão. Aqueles balão que daí ele apertou, encheu aqui, encheu ali. Isso eu vou botar ali naquele lugar onde que está aberto. Ele disse, por onde faz isso? Eu disse, pela virilha, pela perna.
anestesia e tudo, tem que ser no hospital. Mas antes disso, eu quero fazer mais 2 exames com anestesia. Eu disse, não, tudo bem, então vamos fazer. Daí ele me deu, isso foi uma terça-feira. Daí eu fui lá, eu disse, aonde eu faço? Tanto faz de novo, no hospital, na Cordial. Eu disse, vou fazer na Cordial. Aí eu fui lá na Cordial, cheguei lá, daí ela disse, isso foi uma terça, tem horário quarta-feira. O único horário que eu tenho, não, quarta eu não posso, porque eu tinha que ia cozinhar aqui, né? Mas Deus já sabia o porquê tudo isso aí. Aí eu disse, eu tenho que cozinhar aqui e eu vou ter o meu grupo de noite. Eu disse, eu tenho um grupo de oração à noite. Falei para elas mesmo do meu grupo, não escondo isso de oração, e eu não, naquele dia não posso. Ah, então não vai ter horário, porque essa semana não tem mais, tudo bem. Eu disse, eu vou lá no hospital, faço aí. Espera aí, ela disse. Ela ligou lá, fiz eu esperar, aí ela, sei que me encaixou na quinta-feira, daí de manhã às 10 horas. Tu vem com acompanhante, tu vai ficar bastante tempo aqui, com anestesia e não sei o quê, tudo bem. Aí quarta-feira nós tivemos nosso grupo lá em casa, de noite. Aí eu contei para as irmãs, né, que tem umas ali, a Márcia, outra Márcia, a Diolinda, a Juliana não veio, nem a Sílvia. Aí eu contei, eles me colocaram no meio e puseram a mão em mim. Oraram com fervor, com fé. E eu também, desde aquele dia que ele falou do balão, eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Tantas coisas o Senhor já tem feito na minha vida. Mas eu vou entregar isso a ti. Se eu precisar botar o balão, tudo bem, mas eu não gostaria. Seja feita a tua vontade. Porque ele é bom sempre, né? Aí eu disse, seja feita a tua vontade. Mas eu não queria botar esse balão. Tá, daí depois, quando as gurias foram embora, eu continuei orando no meu quarto e coloquei tudo para ele. Isso aí também, que eu não gostaria, né? E que eu não gostaria de andar por aí com um balão no coração e tudo, né? Mas que fosse a vontade dele, que eu estava nas mãos dele. Daí eu fui buscar os exames. Daí eu fiz o tal de quinta-feira, né? Aí eu estava lá, não sabia nem onde eu estava, toda anestesiada, e a minha filha estava, e o médico chamou ela, que fez, tua mãe não tem mais nada? Mas como? E eu tinha levado até os outros exames, né, que para comparar, foram feitos ali. Mas olha isso aqui, tudo que o médico marcou. Não, a tua mãe não tem mais nada. Ela pode ir tranquilo para casa, que ela não tem mais nada. E eu não vi nada disso, eu só fui acordar mesmo bem de tarde. Não sei nada o que foi falado, nada. Diz que ainda falei besteira lá. E aí, procurando meus dentes, procurando meus óculos, tudo estava em mim já e eu estava procurando. Aí, daí eu levei de volta para o médico, né, para esse doutor Nelson. E lá disseram que para minha filha era reflexo. Era reflexo os exames. A Sílvia viu todos os exames. Era reflexo, mas reflexo no coração, que eu tinha feito 4. Já deu problema, né? Aí eu levei para ele. Aí ele olhou para mim. Ué, tem mais nada? Eu disse, pois é. O doutor lá falou que eu não tinha nada. Esquece balão, esquece tudo. Eu disse, e ele ficou sempre me olhando. Eu disse, sabe quem me curou, doutor? Jesus Cristo, o Senhor me curou, Jesus me curou. Aí ele só deu uma risada. E aí ele disse, tu não tem nada, não tem nada. Aí eu disse, mas não tem outra explicação, doutor? Porque todos os exames deu. E ele ficou ali sentado, pensando um pouco, sabe? Então, o Senhor faz. É só nós crer e nós temos que tomar posse disso. Ele já não é a primeira vez que ele fez grande cura na minha família, né, que todos sabem. A minha filha 2 vezes que teve entre a vida e a morte, a Pami com 10 anos, depois com aquela outra idade que vocês todos sabem. Então, e agora ele fez esse grande milagre em mim. Então, ele quer, só nós crer e ele faz. É da vontade dele, ele faz. Depende de nós. É isso aí. Que ele seja glorificado sempre. Amém. Amém, isso, irmãos. Vamos orar juntos. Como é que a vida de Cristo se manifestou? Os irmãos orando. Eu quero dizer mais uma coisa.
ele ressuscitou mortos, como que ele não vai fechar um buraco no meu coração, né? Aleluia. Bênção, Ali. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, Ele precisa viver. Amém? Jesus precisa viver em nós de uma maneira simples. Amém? Num simples encontro com as irmãs, aonde a glória de Deus se manifesta. Não é de forma, até pode ser de forma tremenda, mas é de forma simples. Se permanecermos nele, Ele vai, e permanecermos na sua palavra, Ele vai permanecer em nós. E tudo que nós pedirmos, por isso que eu chamei ela aqui, vai ser feito, porque nós estamos nele, irmãos. Não é para honra e glória de homens, não é para a videira humana, é para que Cristo seja manifestado. Amém? Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus. Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Vamos declarar mais uma vez? Não sou mais eu. Declaramos juntos. Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, Pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive